Os jeitos menos óbvios de usar o perfil metálico aí na sua obra. Vocês estão vendo aqui que eu tenho vários. Tudo que eu vou trazer aqui, a gente já fez em algumas das nossas reformas da época que a gente fazia construção e reforma como serviço. Então as fotos, tudo que eu vou usar aqui são fotos autorais, ou nossa, ou de algum cliente que eu fui lá na obra e tirei. Então é tudo real que eu sei que funciona. Vem comigo! Você já deve ter visto aí em alguma casa cor ou em algum projeto os perfis metálicos. Esses que tem várias cores e você usa muito em transição de piso e de parede, que é o jeito mais óbvio que existe. E eu vou te contar 19 maneiras não óbvias de usar os perfis metálicos como você nunca viu. Se você é arquiteto ou designer de interiores, fica nesse vídeo. Eu vou separar esse vídeo em alguns blocos, porque eu tenho alguns modelos de perfis. No bloco 1, a gente tem os dois que você já conhecem, é piso e parede, mas além disso, esse mesmo perfil aqui, que ele tem essa guia na lateral, você pode utilizar para fazer final de curso de escada, quando você tem ali o degrau da escada, e você já vai fazer isso antes de instalar o revestimento. Então vai entrar, imagina que esse daqui é o porcelanato, se a tua escada for de porcelanato e você, por exemplo, quer proteger melhor as quinas. Vai entrar o porcelanato na parte de cima e na frente o acabamento com o perfil. Então ele entra por baixo, né? Entra primeiro o perfil, depois o porcelanato ali com argamassa. E de frente, então de cima ele tem o acabamento e de frente é isso que vai ser visto no degrau. Imagina que na parte da frente vai fechar o mesmo degrau aqui. E aí você tem um encontro de proteção de quina com esse perfil, o mesmo perfil que normalmente é utilizado só assim. A segunda maneira de você utilizar o perfil, lembrando que ele tem várias cores disponíveis, você também pode fazer, por exemplo, em mezaninos. Você já viu quando tem aquele mezanino, ali a laje, e aí chega o revestimento e fica o topo do revestimento aparecendo? Essa parte aqui é a cor da massa? Então, ali você também pode vir com um perfil metálico e dar o acabamento. Normalmente é utilizado uma soleira ou fica realmente a massa aparecendo e alguém tem que ir lá emassar e pintar. Mas se você quiser uma forma prática, elegante e discreta de fazer isso, você pode utilizar o perfil no topo dessa laje, na parte do mezanino. E aí eu vou mostrar duas fotos de clientes. Eu tive um cliente que ele tinha aqui a escada, e aí a escada não tinha perfil, só que o último degrau aqui ele não ia pôr nenhum tipo de soleira, e em cima já era o vinílico. Então terminou o porcelanato, e aí ele colocou, aqui terminou o porcelanato do degrau da escada, e aí ele colocou um perfil como esse aqui, e deu o acabamento, só que o buraco da escada é grandão, sabe? Então ele corria, e aí tinha esse perfil de acabamento em toda aquela linear do buraco da escada. Ficou super bonito. Você já viu esses banheiros que tem dentro do box um revestimento diferente? Normalmente o pessoal faz isso com amadeirado, mas eu já vi cliente utilizar também banheiro marmorizado. Então todo banheiro, eu vou deixar uma foto aqui, tá vendo que a parte do box é diferente? Nesses casos, se o box ele não vai até o teto, vai ficar aparecendo aquela emenda lá na parede entre um revestimento e outro revestimento. Então você tem dois revestimentos diferentes se encontrando bem assim lá em cima do box. E isso quando a gente olha, né, se você tem o hábito de sentar, olhar, você vai perceber o encontro deles sem ser um encontro bonito. E às vezes, se um tiver relevo e o outro for liso, isso vai ficar ainda pior. Uma dica que eu dou é utilizar o perfil nessa transição. Então você tem esse mesmo banheiro que eu mostrei, nesse encontro entre os dois revestimentos, aí vai ter o perfil metálico. E a outra dica é que ele seja da cor do teu box. Então se o teu box é inox, você coloca um perfil inox. Se o teu box está com perfil uma cor dourada, você pode buscar um tom parecido da cor dourada do box. Se o teu box é preto, você pode trabalhar
com um perfil preto desse mesmo modelo aqui, só que na cor, o acabamento Black Matte. E isso vai fazer com que tenha uma continuidade e uma transição entre um revestimento e outro de uma forma muito mais bonita e muito mais suave. Nesse primeiro bloco, ainda utilizando esse modelo de perfil, você vai poder utilizar também no canto do nicho. Caso o seu nicho ainda não foi instalado, não foi feito, principalmente se você decidiu fazer o nicho de porcelanato, direto, vem o mesmo revestimento e aí ele vai dobrar e fazer ali o acabamento do nicho em porcelanato, você pode estar utilizando também esse modelo já prevendo o projeto antes de instalar o revestimento. Porque assim, quando chegar o teu revestimento, tá vindo lá na parede, você consegue fazer a instalação desse acabamento aqui, para daí fazer ali a parte do nicho, que vai ficar assim. Daí o nicho entra. Ele vem, né? Daí tem essa parte, enfim, vai fazer toda a parte ali do nicho aqui. Então ele dá esse acabamento na quina, caso você não queira fazer aquela quina direta no porcelanato, que muitas vezes os azulejistas não conseguem fazer e fica aquela coisa grosseira, com rejuntão, ou até mesmo frágil essa quina, dependendo de como o seu azulejista fizer. Então esse também é uma forma de utilizar proteção de quina de nicho. Vou deixar uma imagem aqui para vocês. Esse azulejista usou o perfil metálico sem a guia, no caso bem parecido com esse daqui, que ele não tem a guia, para fazer essa paginação. E que lindo que ficou! Você pode fazer já no projeto e fazer desenhos utilizando o seu porcelanato e o perfil de formas geométricas para conseguir um resultado único e totalmente exclusivo na sua obra. Essa paginação ela pode ser tanto para piso quanto na parede, como eu tenho nessa imagem aqui. Eu tive uma cliente que na obra dela ela não queria ver nenhuma soleira, que é aquelas tradicionais de granito. E aí eu sugeri para ela colocar lá na sacada, era um sobrado, então na sacada do sobrado, ao invés de usar a soleira, como seria o padrão, ela utilizou então para dar o acabamento da pingadeira, como se fosse assim, aqui chegou o porcelanato e aqui veio o perfil que ele deu o acabamento necessário ali para a quina. Quem olha de frente ele tá assim, quem olha de baixo lá ele vai aparecer só essa parte do perfil e como você pode reparar, aqui ele tem um espaço entre essa parte da frente e a parte de trás. Então isso faz com que quando chove, a água vem, escorre e já pinga, ela não vai para a parede. Então a gente conseguiu um efeito de pingadeira para alguém que não queria soleira, que normalmente a pingadeira é feita na soleira, um friso embaixo assim da soleira. E aí a gente conseguiu o mesmo efeito com uma estética muito mais clean. Aí o detalhe é que era um perfil de acabamento, era de alumínio com pintura, como se fosse pintura de carro. E isso faz com que ele não estrague mesmo com o sol e chuva. É com uma pintura eletrostática, então isso faz com que ele seja muito mais resistente no tempo. Funciona super para a transição desses dois ambientes. E tem várias cores. E assim fechamos o bloco 1 do nosso vídeo. No bloco 2 eu vou te mostrar as quinas. Esses acabamentos são sensacionais. Eu tenho várias cores deles e eles funcionam assim. Ele vai atender também para nicho, ele pode ir bem na quina do nicho. Sabe aquela transição entre o banheiro, o piso do banheiro e o vinílico no corredor? Ou entre o piso do banheiro e o piso do corredor, se for de porcelanato? Ela pode acontecer com o perfil também. Então imagina que esse é o piso do seu banheiro e aí você instala o perfil com a guia na parte aqui do banheiro. E no outro nível, mais baixo, pode ser o vinílico ou o porcelanato, você vai fazer a instalação ali no nível abaixo desse revestimento. Então você consegue uma transição entre um material e outro. Imagina como ficaria isso daqui se não tivesse o perfil. Ele ia ficar parecendo a massa do porcelanato. Então esse daqui ele vem, dá o acabamento e aí vem depois no outro nível mais baixo, a parte do corredor. Ou se você está no quarto, pode ser o porcelanato ou vinílico, mais comum vinílico, e ali o piso do banheiro em outro nível.
Se você surfou a onda das bancadas de porcelanato ou escadas e hoje você precisa de um perfil como esse, lá na descrição eu deixei os links com os modelos para vocês. Então esse daqui também atende nicho, escada, bancada. Ele atende tudo onde tenha canto. Se você quiser colocar até na parede, assim na quina, você consegue. E aí você vai ter, olha que lindas cores. Com brilho, sem brilho, preto, inox. Imagina que o teu banheiro tem os metais dourados, você coloca o dourado. Se os teus metais forem cromado, você tem com brilho. Se for escovado, você tem o inox escovado e aí você vai personalizando o seu ambiente. Inclusive, se for preto, você pode deixar tudo preto. O perfil, o box e os seus metais do banheiro. Esse daqui, ele funciona para depois. Imagina que você já fez a obra e não deu para pôr isso no projeto porque você não conhecia, mas aquela quina não ficou boa. A quina da escada não ficou boa, a quina do nicho não ficou boa, ou mesmo se ficou, você quer proteger e dar uma vida útil muito maior para ela. E aí você pode utilizar esse perfil aqui. Ele é como se fosse um V, assim, um L. E ele tem várias cores também. E você pode colocar, como eu vou deixar nessa imagem, no canto do nicho, no canto do degrau. Tem esse aqui dourado, ele foi utilizado na quina da bancada feita de porcelanato. Esse modelo aqui mais fininho, ele é muito parecido com esse daqui, os dois têm guia, só que a diferença é que ele fica bem mais suave, a transição dele. Então com esse daqui eu já fiz meia parede. Imagina que você vai fazer um revestimento no banheiro, só que você não vai revestir ele inteiro. Ao invés de você vir com uma massa horrorosa aqui em cima, tipo assim, uma massa corrida e uma pintura, você vem com um acabamento de perfil. Ele é perfeito para isso. Olha aqui comigo. Ele encaixa perfeitamente na espessura do porcelanato. E ele tem até, ele passa, tá vendo como ele tem essa dobrinha? Ele é perfeito para isso. E vamos ver de frente como que ele vai ficar. Olha só que lindo! E aí aqui em cima você tem o resto da parede com pintura. E aqui na frente você tem outro revestimento. Eu tive uma cliente que comprou um apartamento, agora um case que aconteceu. Essa cliente comprou o apartamento e ele já vinha com um revestimento, uma meia parede de porcelanato. Tipo, a construtora e era super chique o apartamento. A construtora fez o porcelanato no chão e subiu uma peça na parede. Eu tenho a impressão que sobrou e eles falaram, vamos dar uma meia parede no banheiro para o cliente, por que não? Então, eles fizeram uma meia parede no banheiro social com um revestimento porcelanato polido. Um banheiro antigo, então era um porcelanato que ele vinha assim e subia ali com um polido na parede. E aí ela falou assim, Mari, eu não quero tirar esse porcelanato que já está na parede, mas eu quero aplicar um novo revestimento aqui, sem precisar tirar esse. E aí a solução que eu trouxe para ela foi, use então o perfil, eu vou deixar a foto para vocês com esse porcelanato na parte de baixo e na parte de cima um novo revestimento que foi colocado lá para ela. E na época foi a gente que instalou tudo. Olha que legal! E aí esse aqui é a cor cinza, tem o dourado, tem o black, são várias cores e fica muito discreto. Um outro lugar que eu usei para trazer cases reais para vocês foi uma obra de um casal, um sobrado, e no banheiro das crianças foi feita uma demi-suite. Então imagina que tinha o banheiro, eu vou deixar a foto aqui para vocês. E na demi-suite, eles não quiseram revestir completamente até em cima, porque eles queriam só revestir na altura da bancada. Porque como é uma demi, é praticamente uma área seca, assim, não é tipo um box que precisa revestir inteiro. Então eles fizeram só a meia parede com a peça e no topo da peça foi colocado esse perfil aqui, só que com acabamento mate, ou seja, fosco, né? Então daqui para cima era pintura e da peça para baixo tinha um porcelanato bem decoradinho, bem lindo, de banheiro dos filhos, né? Então como é demi, ela atende a um banheiro que atende 2 quartos ao mesmo tempo e a parte da cuba atende os 2 quartos ao mesmo tempo também. E aí foi a meia parede e no banheiro a parede inteira. E ficou muito lindo. Esse aqui para topo de revestimento na meia parede fica perfeito. E caso você vá fazer outro revestimento em cima, ele fica lindo também. E para fechar esse bloco, a mesma coisa que esse daqui faz,
você consegue também com esse daqui. Caso você queira fazer as transições, mas você não quer tão grande essa frente aqui, que tem praticamente 1 centímetro, você pode optar por esse modelo aqui. Ao invés desse grandão, eu vou deixar os links na descrição. E para esse novo bloco, eu sou apaixonada nesse modelo. Eu acho que as pessoas nem sabem o que é possível fazer com isso daqui. Eu acho que a maioria dos profissionais não sabem o que é possível fazer na decoração de interiores com isso daqui. Esse modelo aqui, ele é aço inox e ele é o Red Gold. Esse daqui, olha o que eu já fiz com ele. Essa lareira é um projeto de uma arquiteta, mas ela ia ser de porcelanato. O cliente ele poderia fazer de pedra, de mármore, que daí é a chapa bem maior, não teria emenda, mas o custo seria muito maior, então ele fez de porcelanato 1,20 por 1,20. E aí, quando eu fui fazer a paginação dessa lareira, eu coloquei as peças e, obviamente, quando é um porcelanato amadeirado, para que ele seja muito bonito, o ideal é que uma peça seja diferente da outra, porque se forem todas as peças iguais, vai parecer que você fez um carimbo gigante e saiu carimbando o seu piso, fica tudo igual. Então, como as peças vêm na caixa variações de faces diferentes, que é como se fosse a estampa, aí esse cliente, então, eu peguei as 3 peças, que eram 1,20, 1,20 e outra de 1,20, era uma altura bem grande para fazer essa lareira. E aí eu percebi que os desenhos não estavam se encontrando, o rajado assim do mármore, e aí eu sugeri então, pegando a tonalidade do rajado do mármore, e a gente trabalhou com esse perfil aqui, na transição entre uma peça e outra. E esse foi o resultado. Ficou completamente lindo e foi uma solução maravilhosa. Esse daqui eu também já usei para fazer bancada de porcelanato. Então, às vezes o cliente quer uma bancada dupla, mas ele comprou uma peça 60 por 1,20. Então, quando a bancada é dupla, você pode utilizar um perfil como esse, na cor que o cliente quiser. Pode ser dourado. Naquela cliente foi o dourado, porque ela comprou todas as torneiras douradas. Então, na emenda, vem com o perfil. E esse daqui, se você cortar a abinha, ele dobra. Então, você consegue um efeito que ele vem... A gente fez no topo do rodapia, dobrou para o rodapia, veio na bancada e desceu na saia da bancada e dobrou. Então, ele é bem flexível e ele não abriu essa dobra, né? Então, isso que é o mais legal. Ficou perfeito e ele atende, então, degrau de escada, fica lindíssimo. Então, emenda de bancada para os porcelanataristas ou mesmo marmoristas, ele é ouro. Eu falo mais para porcelanatarista porque a espessura dele aqui vai dar 1 centímetro, então é a espessura do porcelanato. Se for mármore, daí vai ter que encher atrás com bastante massa para ele chegar na altura dos 2 centímetros ou mais do mármore. Continuando esse bloco 2, você ainda pode usar esses mesmos perfis para fazer as paginações na parede. Ele é bastante usado. Caso você queira, pode ser com o Firenze, que é esse daqui, ou com esse daqui. E ele também é muito usado em marcenaria. E aí você tem com brilho e sem brilho para fazer ali algum detalhe num painel de TV ou numa sala de refeições. Você consegue trabalhar com esses perfis no próprio revestimento ou na marcenaria. Para fechar o bloco 2, uma outra coisa que dá para fazer com esses materiais aqui é a emenda no degrau de escada. Eu vou deixar um vídeo para vocês que bombou esse vídeo de uma arquiteta que utilizou esse perfil, eu acho que foi o Red Gold. Ela utilizou no degrau da escada e olha aqui como ficou lindo. Eu utilizei com o cliente esse daqui, que é o inox com acabamento escovado. Na escada da frente, ele quis usar o mesmo porcelanato da garagem. Então, ele tem, eu vou deixar a imagem aqui, tem a rampa da garagem e tem o degrau da escada. E a gente colocou, acho que ele só tinha um brilho, acho que ele tinha brilho. E aí, esse daqui. E aí, a gente colocou... Esse porcelanato dele não ia dar o tamanho inteiro do degrau, como vocês estão vendo. Então, ele tinha a opção ou de fazer 2 recortes e uma emenda, ou de jogar a peça inteira e o recorte, daí essa emenda ou centralizada ou para a lateral da peça.
E se fosse na lateral, daí ia ficar feio se não tivesse perfil. Então a gente trouxe uma transição ali. E quando você passa na frente da casa no condomínio, você vê aquela escada toda bonita. Depois vai ter LED em cada degrau. Então ficou um chuchuzinho aqui a escada para vocês verem o resultado. Fechamos esse bloco, vamos para o bloco 3. Iniciando então o nosso bloco 3, eu tenho esses dois perfis que vão salvar a sua vida para as transições aí dos pisos da sua casa. Esse primeiro aqui, ele funciona muito para você utilizar entre um revestimento e outro, principalmente nas áreas de banheiro, depois que está tudo pronto. Imagina que você foi lá, já revestiu o banheiro, já revestiu o corredor, mas o encontro ali não tá legal, não ficou bom. Você pode fazer um acabamento de transição, de desnível. E tá vendo que ele tem aqui um desnível? Aqui no sul do Brasil, normalmente entre o banheiro e o corredor fica o piso no mesmo nível. Em algumas regiões a gente já percebeu que o banheiro ele fica sempre no nível mais baixo, na região mais centro e norte do Brasil. Então, aqui, como fica no mesmo nível, às vezes, se o cliente quiser escolher um porcelanato e o mesmo que ele colocou no corredor, na área social, ele avança para dentro do banheiro, ele pode avançar porque está do mesmo nível, só vai continuar o material. Mas se, por exemplo, vai começar uma nova paginação dentro desse banheiro ou se vai começar um outro piso dentro desse banheiro, é ideal que use um perfil para fazer a transição, do que colocar uma soleira ou até mesmo colocar um corte de porcelanato do mesmo material, aquele corte na espessura da batente da porta. E aí, tem solução para isso. Você pode fazer essa transição entre o banheiro, principalmente se o seu banheiro está no nível mais baixo em relação ao corredor. Esse daqui ele atende o desnível. Então você tem aqui a parte mais baixa, que pode ser o seu banheiro, e a parte mais alta ali, que vai ser a parte do corredor. O perfil de desnível, ele é ideal para esse tipo de situação. Aqui a gente vai ver isso na prática. E um mais baixo. Olha a altura que ele vai pegar aqui. Sem que você tropece nessa quina. É muito mais seguro, principalmente se na casa forem residir crianças e idosos. Aqui dá para perceber o nível mais alto e aqui um nível mais baixo. E tá vencendo uma altura de quase 1 centímetro, né? Ainda nesse bloco, a gente tem o perfil que a gente chama T. Esse aqui é um acabamento que você pode utilizar quando são do mesmo nível, mas são dois revestimentos diferentes. Por exemplo, em muitos lugares tem sobrado, sai da área social, por exemplo, cozinha, e vai para a área gourmet, ou sai da sala para a área gourmet, e aí você tem pisos de cor diferente. Então, para fazer essa transição, pode ser utilizado esse perfil aqui, que ele é o perfil em T, e aí ele vai um acabamento entre um piso e outro. Funciona super, fica super bonito. Eu vou mostrar para vocês também aqui de cima, para vocês verem como que ele fica o resultado. Você gosta de escada de madeira? Eu tenho uma cliente, ela é engenheira, tem um escritório de arquitetura e engenharia, e ela me chamou porque ela precisava de uma solução para a escada que era de madeira, e sabe, o último degrau fez assim, o espelho de madeira, a parte de cima de madeira, e depois já começava o porcelanato. E já estava pronto. Se não fosse isso, não ia ter o que fazer. Então, o resultado, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês e também a foto. Entre a madeira e o porcelanato, foi colocado o perfil, fazendo a perfeita transição entre os dois materiais diferentes e ficou um acabamento incrível. Confere aí. E para fechar com o nosso último bloco com formas menos óbvias de você utilizar os perfis, eu tenho este modelo aqui, que ele é um perfil que ele tem tipo acabamento daquele que a gente já viu, que ele tem a guia, só que ele tem essa capinha aqui, tá vendo? Ele é vazado, aqui no meio dele é vazado, e ele tem esse espaço para você colocar a fita de LED. Então, é muito legal desse perfil, porque esse daqui eu usei num cliente, eu vou deixar a foto também, eu usei no nicho. Então, na parte de cima do nicho, eu já previ em projeto e foi instalado um modelo desse com guia para poder ser colocado o LED e não ter problema com umidade.
e não ficar descolando, não ficar caindo, que essas coisas acontecem quando tem LED no nicho do banheiro. Como ele tem ali essa guia aqui, fica o porcelanato em cima dela, e aí ele dá um super acabamento ali no topinho do nicho, na parte de cima, né, como se fosse o forro do nicho, e aí fica o topinho entre um e outro. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, como que ficou. Imagina que essa daqui é a parede do fundo do nicho, e aí a gente está olhando esse nicho de lado. E na parede de cima, como que vai funcionar? Vai pegar lá o perfil, aqui ele tá sem a tampinha. E aí, na parte que vai fechar fazendo o topo desse nicho, vem aqui na parte de trás, você pode colar até com PU, cola ali a guia e você vem e instala aqui. E você vai ter o acabamento, o fundo do porcelanato, ali onde vai ficar o nicho e a guia. Esse daqui é um material para a vida toda. Lembrando que essa que eu estou utilizando é apenas uma amostra, então a medida que você quer vai ser na medida do seu nicho. Existe perfil de até 3 metros desse produto aqui, se você for da região de Curitiba ou região metropolitana. Para o restante do Brasil, por causa da logística, aí tem outros tamanhos que vão te atender. E aí a gente tem o modelo com guia e o modelo sem guia. E bem na prática, para você entender, ele vem uma capinha que ela não sai só assim, tá? Ela pode sair, se você deixar um lado um pouquinho menor, você sempre vai conseguir trocar o LED, por exemplo, do nicho, porque é só colocar alguma coisa aqui e puxar para frente. Então imagina que tá lá o seu nicho, e aí você tá pensando, mas como que eu vou instalar essa fita de LED? Essa pecinha aqui, ela encaixa. Olha só, ela encaixa. E ela também sai. Se você tiver alguma coisa que seja um modelinho de gancho, é só puxar para fora que facilmente ele sai. E daí você pode instalar, se necessário, trocar só o LED, mas a estrutura dele, porque o LED às vezes queima, né? Mas a estrutura dele se mantém. Até para quem vai fazer LED dentro de nicho, minha recomendação é utilizar um melhor LED que tiver de vida útil, para que você não tenha que fazer essa manutenção sempre. E para quem gostou daquele com guia, tem esse modelo aqui sem guia que você pode utilizar dentro de rodapé invertido. E aí você tem um rodapé com uma luz indireta, você pode utilizar em móveis e várias outras formas. Esse perfilzinho aqui que é perfeito para quem quer um acabamento de LED. Aqui eu peguei um catálogo para mostrar para vocês. Ele tem 3 tamanhos, um com guia, um pouquinho maior, que ele tem 15 milímetros, e esse daqui que tem 11,7 milímetros, todos eles lineares, né? E aqui você consegue ver como que ele pode ser utilizado. Olha que lindo! Fazendo na marcenaria, esses que não tem guia. Esse daqui também na marcenaria. Ah, sabe onde que ele funciona? Se você tem painel ripado e você quer colocar uns LED bem top, esse daqui atende super. Comenta perfil, você que chegou até o final do vídeo, para eu te conhecer, você que é um profissional totalmente diferenciado, principalmente conhecendo hoje as formas não óbvias de utilizar os perfis. Se você gostou do vídeo, já curte aqui embaixo, se inscreve no sininho. E se você quiser comentar algo a mais, deixa aí embaixo também, para eu saber o que você achou, qual foi o modelo que você mais gostou, o que você utilizaria, e me conta se você já usou alguma dessas soluções aí de perfil também. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!